Ei, bem-vindos ao canal! Eu sou a Log Cortes e hoje nós vamos falar sobre os zumbis e lobisomens da franquia Zombies. Esse é o Log Explica, um quadro onde vou contar histórias de origens e responder suas maiores dúvidas sobre o universo e personagens da Disney. Nós já tivemos alguns vídeos sobre a série de Enrolados, a Elsa e o Gênio, por exemplo. Eu vou deixar o link para a playlist aqui embaixo na descrição. E no episódio de hoje vamos conversar sobre as criaturas da franquia Zombies. Como que alguns humanos viraram zumbis e da onde vieram os lobisomens? Vem comigo descobrir a história de origem desses dois grupos. Seabrook é uma cidade planejada e perfeita, mas há 50 anos uma enorme explosão aconteceu na usina de energia da cidade por causa de uma garrafa de refrigerante. A fumaça tóxica que se espalhou por conta desse acidente infectou diversas pessoas, as transformando em zumbis ferozes e comedores de cérebro. Para conter a horda de zumbis e os ataques, a cidade construiu uma enorme barreira separando os infectados dos outros cidadãos. E assim nasceu Zombie Town, um local que é quase como se fosse a área pobre da cidade, onde eles não têm um saneamento básico bom, tem pouca água, muito bolor e muita poeira. E quase tudo que eles têm são objetos adaptados e reformados. Com o tempo, a ciência criou as Z-Bands, que são pulseiras que mandam pulsos eletromagnéticos pelos corpos dos zumbis e os fazem voltar à normalidade. Eles deixam de ser tão agressivos e não têm mais o desejo por carne humana. Agora, todos os zumbis são vegetarianos. Esse avanço científico fez com que os zumbis pudessem se reintegrar à sociedade. Eles precisam usar uniforme, só podem ter alguns tipos de trabalho, têm horário de recolher e não podiam sair de Zumbital por anos. Eles têm a sua própria sociedade e cultura e podemos perceber que os genes zumbis são passados de um para o outro, já que eles podem ter filhos e todos também nascem zumbis. A velha usina, por exemplo, foi ressignificada para um local de encontros e festas. E pelo bonzo, a gente pode perceber que ao serem transformados, os zumbis desenvolveram uma linguagem própria. Mas com o uso das pulseiras e o passar do tempo, eles voltaram a falar inglês. Além de ser uma língua oral, eles também desenvolveram uma escrita que usam até os dias de hoje em suas roupas, acessórios e pela cidade. E eles têm até 23 palavras diferentes para cérebro. Mas como o resto de Seabrook enxerga e trata os zumbis? Com muito medo e preconceito. Lá no início do primeiro filme, a gente vê que eles vão poder começar a ter aulas em Seabrook High, mas de maneira segregada. Os zumbis vão ter aula no porão da escola e o professor deles vai ser o zelador, que também é zumbi. Aos poucos isso vai mudando, mas por toda a cidade e pela escola eles têm o Z-Alert, que é uma espécie de alarme para caso haja um ataque zumbi. E a gente também pode ver que na escola eles têm algumas salas especiais para caso um ataque aconteça e os humanos tenham que ficar lá dentro, e eles têm provisões de comida e kits médicos para se proteger. As Z-Bands são a maneira mais segura de controlar os zumbis, mas elas podem ser alteradas, assim como a gente vê a Eliza fazendo para que o Zed consiga entrar no time de futebol. É possível deixar as pulseiras mais fracas ou mais fortes. Com mais força, os zumbis basicamente viram humanos de novo, como vemos quando o Zed vai conhecer os pais da Edison. E quando elas estão mais fracas ou com conexão estável, os zumbis ficam com as veias aparentes, os olhos escuros, a voz grossa e mais fortes. E dependendo do quão alterada a Z-Band está, eles podem voltar a ficar violentos e desejar por cérebro. E ficar alterando as Z-Bands é bem perigoso e pode fazer mal para o zumbi. Quando a gente vê quando o Zed fica sentindo dor no braço e com o pulso todo vermelho, e isso podia fazer com que ele até morresse. Mas no final do primeiro filme, uma atualização de software é feita para que não seja mais possível ficar alterando as Z-Bands. E uma curiosidade é que os zumbis têm muito medo de fogo, por ter sido algo que foi usado contra eles no início. E a gente pode perceber que esse medo é especialmente forte no bonzo, que parece ser um tipo de zumbi menos evoluído ou que tem genes mais fortes. E se você já está gostando de saber mais sobre zombies, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos dessa série.
E vamos agora falar sobre os filhos da lua, os lobisomens. A história de origem contada nos livros de Seabrook diz que quando os primeiros colonizadores chegaram na região, eles foram atacados por criaturas ferozes, os lobisomens. Mas os humanos lutaram e conseguiram espantar as feras. Eles também descobriram uma espécie de cristal enorme que parecia emanar energia. Eles então pegaram essa pedra para mantê-la a salvo dos lobisomens e a colocaram no subsolo de onde seria a cidade, e começaram a usar sua energia na nova usina. Porém, a história real do que aconteceu é de que os lobisomens que eram os donos daquela terra e da floresta, e os humanos os expulsaram e ainda roubaram a sua Pedra da Lua, que é a fonte de força vital de suas vidas. Os lobos estão diretamente ligados à pedra por causa dos colares de cristal que todos usam. Ativando os colares, seus olhos ficam amarelos e eles prontos para atacar. Mas sem eles, eles morrem. E como os lobisomens estão sem a Pedra da Lua, a cada dia que passa eles ficam mais fracos e doentes. Eles precisam achar esse cristal para então recarregar seus colares e assim poder ter força novamente por mais 100 anos. Outra característica dos colares é que eles afetam sistemas eletrônicos, como relógios, as Z-Bands e os alarmes da biblioteca da escola. Com a energia da pedra acabando, os colares ficam verdes e os lobisomens começam a tossir e se sentir fracos. Todos os lobos mais velhos estão doentes demais para viajar, então ficou por conta dos mais novos encontrar a Pedra da Lua e a Great Alpha, que é uma profecia que estava escrita nas paredes da caverna de onde eles moravam antes dos humanos os expulsarem, que diz que existe essa líder lobisomem que vai mostrar para eles aonde o cristal está escondido. Agora, com seus colares quase descarregados, o bando voltou para a Floresta Perdida e para a caverna em busca dessa salvadora. E eles acreditam que a Great Alpha é a Edison, por causa do seu cabelo branco. Durante todo o filme, vemos o Wyatt tentando convencer a Edison de que ela é uma lobisomem. Mas quando ela coloca o colar que eles tinham guardado para Great Alpha, todo mundo percebe que ela é realmente só humana. Mas ainda assim ela consegue descobrir que a Pedra da Lua está embaixo da usina que está prestes a ser demolida. Juntos, humanos, zumbis e lobisomens tentam impedir a demolição da usina, mas ela acaba acontecendo assim mesmo acidentalmente. E algumas horas depois, o cristal libera uma onda de energia que destrói parte do chão da cidade e da escola, criando um túnel subterrâneo até a Pedra da Lua. Com a ajuda de todos, os lobos conseguem recuperar sua preciosa fonte de vida e levar a pedra de volta para sua caverna. Mas assim como os zumbis, os lobisomens também têm uma fraqueza, a prata, e o contato com o metal queima suas peles. E eles também têm a própria linguagem e se comunicam através de uivos. E no final do segundo filme, enquanto a Edison está dormindo, a gente vê uma luz azul caindo em Seabrook, que parece ser uma espécie de meteoro ou pedra. Isso faz com que o seu relógio falhe e seu cabelo brilhe. E isso pode ser indicação de que a gente vai ter mais um grupo de monstros no próximo filme. Será que a gente vai ver alienígenas? E tudo indica que a Pedra da Lua pode sim realmente ter vindo da Lua ou do espaço e ser a fonte de criação tanto dos zumbis quanto dos lobisomens. Me conta aqui embaixo se você prefere ser um zumbi ou um lobisomem. Deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos que também amam a Disney. Um beijo e até a próxima. Tchau!